Como um empresário e um vendedor consegue bater metas todos os meses, mesmo que a empresa, mesmo que o vendedor esteja no pior cenário? É justamente isso que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar como é que você implementa um plano de ação para bater meta de vendas e atingir o faturamento que você deseja todos os meses, mesmo que você esteja num péssimo cenário. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou te mostrar agora. Primeiro, eu vou te mostrar aqui o funil de vendas de um jeito que dificilmente você vai ver em outro lugar. Quase ninguém fala disso que eu vou te mostrar aqui. Segundo, se você trabalha com indicações, ou através do tráfego pago, ou prospecção ativa, eu vou te mostrar um conceito que existe em cada um desses segmentos de clientes para que você consiga ter uma boa taxa de conversão. Esse é um ponto muito importante que pouca gente fala. Terceiro, depois de entender essas duas coisas, que eu vou te mostrar que quase ninguém fala, você vai entender como planejar. E por último, eu vou te entregar os principais números que a gente aplica aqui na nossa empresa e nas empresas dos nossos clientes para você copiar e colar dentro da tua operação e acompanhar todos os dias. Porque sem esses números, você não bate a meta. Nem adianta. Beleza? Então vamos passar por cada um deles a partir de agora. Bora lá. Primeiro ponto, tá? Antes de a gente começar. A maioria dos empresários não conseguem bater meta. Por quê? Porque cometem dois erros. Então, antes de te mostrar tudo, você precisa entender só esses dois erros. E o primeiro erro é que os empresários estabelecem uma meta de vendas e focam na meta de vendas. Como assim, Robson? Eu não posso focar na meta de vendas? Não. Você vai estabelecer uma meta de vendas, mas você não pode focar na meta de vendas. É isso que arrebenta a maioria das empresas. O vendedor, o empresário fica ali bitolado com aquela meta de vendas e ele não vai bater. E não adianta, não bate. Por quê? Pelo seguinte motivo, presta muita atenção. No livro Hábitos Atômicos, o James Clear, ele traz um sistema de como que as pessoas bem-sucedidas implementam novos hábitos, conseguem estabelecer novos hábitos. E aí ele traz um conceito muito importante, que é a anatomia dos hábitos. O hábito ele é formado basicamente por três camadas. Primeiro, o objetivo. Segundo, os sistemas. Terceiro, a identidade. Tá? Então, o que ele traz? E aí ele traz um conceito interessante, que é o quê? Ele traz que grandes atletas trabalham os hábitos de dentro para fora e não de fora para dentro. Explico. Presta muita atenção que isso aqui é aplicado para venda. Um atleta de alta performance, ele é modelado pelos profissionais de alta performance também, porque, cara, o esporte ele traz muito disso. A pessoa vai até o limite. Então presta atenção que isso aqui é muito importante. Se você entender isso, você vai concluir praticamente 80% desse conteúdo. Vamos lá. Ele traz que vencedores e perdedores têm o mesmo objetivo. Ambos têm o mesmo objetivo, mas o que diferencia o vencedor do perdedor? Digo no sentido de uma pessoa que quer colocar um novo hábito e uma pessoa que não consegue estabelecer um novo hábito. Ambas possuem o mesmo objetivo, presta atenção aqui. Mas por que elas não conseguem? Porque enquanto uma se concentra no objetivo, a outra se concentra nos sistemas. Você precisa focar nos sistemas. E o que é o sistema? Presta atenção que isso aqui é importante. Eu sou magro. Para eu ganhar peso, eu não posso focar em ganhar peso. Por exemplo, eu tenho uma meta agora de bater aí os 65 quilos. Neste exato momento, eu peso 60, mas é 65 quilos de massa magra. Para eu conseguir bater essa meta de 60 quilos de massa magra, eu não posso focar na meta de 65 quilos, senão eu nunca vou bater. Eu já vi isso acontecer. No que eu preciso focar? Eu preciso focar nos hábitos que vão me levar a bater os 65 quilos. Que é o quê? Comer mais calorias, ingerir calorias, boas calorias, a mais do que aquelas que eu gasto. Muito sono, beber água. Estou aqui neste exato momento com uma garrafa de 1,5 litro, beber bastante água. E praticar atividade física de carga. Né? Malhar com muita carga. Focar na carga. Então, perceba, o que vai me levar a bater a meta de 65 quilos é focar nesses sistemas. Isso aqui é o sistema que vai me levar. Então, é a mesma coisa para a venda.
O problema do empresário é que ele foca na venda, mas ele se esquece dos sistemas. E o que são os sistemas? Os sistemas nada mais são do que as causas por trás da venda, da meta de vendas. Antes de a venda acontecer, existem várias atividades e eventos antes da venda acontecer. Quais são esses eventos e atividades que acontecem antes da venda? Para uma venda acontecer, precisa ter a proposta primeiro. Para a proposta acontecer, eu tenho que ter um contato com o cliente. Eu estou simplificando o funil para você entender. Para ter uma proposta, para agendar uma proposta, conversar com o cliente, ter essa conversa com o cliente, eu preciso ter tentativas de contato com esse cliente. Então perceba que a venda ela é só a causa, porque antes dela existem uma série de atividades e eventos que precisam acontecer para que a venda se torne real. Então é aqui que deve estar a atenção do empresário, nessas atividades e eventos que acontecem antes da venda. Perceba? O foco não pode estar na venda, o foco tem que estar nas atividades que acontecem antes da venda. Porque se eu coloco energia nessas atividades, a venda cuida de si mesma. Ela vai acontecer, não tem para onde correr, já que ela é apenas a consequência. Beleza? E esse caminho longo que acontece antes da venda, a gente chama de planejamento. Por trás desse planejamento existem os indicadores. Para 3 vendas acontecerem, quantas propostas eu preciso ter? Com quantas pessoas eu preciso falar? Isso aqui se chama indicadores. E é aqui que entra o segundo erro. Por quê? Porque alguns empresários até desenham esses indicadores. Mas aí vem o segundo problema, que é o quê? Cara, apesar de alguns empresários desenharem, eles têm o planejamento, mas não executam. Não fica ali firme em cima do time para bater a meta. Porque no fim das contas, vamos lá, presta atenção aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo de 3 vendas. Quantas propostas eu preciso ter, quantos agendamentos, quantos contatos realizados, quantas tentativas e quantos leads precisam entrar para que isso aconteça? Ah, eu preciso ter X, esse é o meu número mensal. Só que, olha só que interessante, para o número mensal acontecer, eu preciso fiscalizar e acompanhar isso semanalmente e diariamente. Então eu quebro essa meta. Eu vou pegar o meu número mensal e dividir ele pelo número de semanas. Eu vou pegar o número semanal e dividir o número semanal diariamente, para eu acompanhar diariamente, porque esse acompanhamento diário vai fazer com que meu time fique focado na meta diária, não é meta de vendas, é meta diária de atividades, e isso vai ser um termômetro que vai me mostrar se eu estou próximo de bater a meta de vendas ou não. É como se fosse um jogo de futebol. Curioso, né? Às vezes o cara fica de olho ali no placar, acompanha o time dele, o placar de gols, mas ele não acompanha o placar da própria empresa. Esses números são o placar da saúde comercial da sua empresa. Vai mostrar se seu time está jogando bem em campo ou não. Em tempo real, você está acompanhando em tempo real. E aí, se você não acompanha em tempo real, o que vai acontecer? Vai chegar no final do mês, quase no final do mês, você vai ver que a meta não foi batida e vai botar pressão no time. Tá acabando o mês, vamos, aí todo mundo desesperado, não bate a meta. Porque as atividades que deveriam ser feitas com tranquilidade durante o mês foram deixadas para realizar no último dia. Por isso que ninguém bate. De nada adianta você ter esses números se você não focar neles, não executar, não ter o planejamento e não executar. Então esses são os 2 principais erros. Agora que você entendeu os principais erros, eu quero que você entenda o seguinte, presta atenção aqui em mim, ó. Eu vou te explicar aqui o funil de vendas de um jeito que ninguém nunca te explicou. Como é que você faz para definir a meta agora? Vamos lá. Ó, primeiro ponto. Você precisa definir o teu funil de vendas, não é de frente para trás. Ah, eu quero bater tantas vendas, eu tenho que ter tantos leads. Não. Você começa ali pelo número de vendas. Quantas vendas você quer fazer? Ah, eu quero fazer 10 vendas, 3 vendas, 7 vendas. Legal, 7 vendas. Tá. Quantas propostas eu preciso ter para bater 7 vendas? X propostas. Dessas propostas, quantas virão de conexões? Conexões são contatos realizados. São pessoas que respondem, que agendaram a proposta. Quantas pessoas eu preciso conversar? Tantas.
Quantas tentativas eu preciso ter? Tantas. Então você vai desenhando esse funil, porque ele vai revelar duas coisas para você. A primeira, ele vai revelar a tangibilidade da tua meta, se ela é possível ou não. E o segundo, que tem tudo a ver com o primeiro, ela vai revelar se você possui os recursos. Por exemplo, às vezes você está definindo uma meta de vendas, mas você não tem lead suficiente para bater essa meta de vendas. Às vezes você está definindo uma meta de vendas, tem lead suficiente, mas não tem workforce, né? Trabalho, força, mão de obra, pessoas para abordar essa quantidade de pessoas de forma eficiente para fazer com que elas virem conexões e essas conexões virem agendamentos, esses agendamentos virem propostas e essas propostas virem vendas. Às vezes o cara está com uma atendente para atender cento e poucos leads, 200 leads, não vai ter eficiência, porque você não possui recurso, a pessoa não tem capacidade para atender essa quantidade de pessoas de forma eficiente, fazer follow-up. Então a meta de vendas está desproporcional, beleza? Desenhando o funil dessa forma que eu estou te mostrando, você vai entender essas duas coisas. Primeiro, a tangibilidade e se você possui recurso e capacidade. E por que eu estou te falando isso? Porque, cara, isso aqui, agora essa parte aqui ela é muito importante. Vamos lá, presta atenção. Seria até um terceiro erro. Muitos empresários acabam confundindo. Ele trabalha ali com o lead da indicação. O lead da indicação tem uma taxa de conversão. Ah, Robson, mas eu vendo na indicação, dá para... É 100% de conversão. O lead chega aqui, ele vem e fecha. Legal, parabéns. Parabéns. Ah, mas eu não consigo bater essa meta com o lead do inbound. É todo mundo curioso. Não é que é curioso e não é que é desqualificado. O problema não é o lead. O problema é o processo comercial que ainda é ineficiente. E eu vou te explicar o porquê que, se você entender isso, você vai conseguir corrigir e entender a tua operação e saber por que você não bate meta. Sabendo por que você não bate meta, você tem a solução e aí é só você bater agora, corrigir. Você continua errando só se você não tiver tantos neurônios na cabeça, tá? Presta atenção aqui, ó. A origem do lead determina a taxa de conversão. Por quê? Porque o lead que vem da indicação, ele praticamente vem fechado, ele vem comprado. Ele já conhece o teu trabalho através de uma outra pessoa. O lead que vem através do tráfego pago, ele geralmente não tem uma referência de você. Então, esse cara não vai converter da mesma forma. E é exatamente por esta razão que você não pode definir uma meta de vendas misturando todo mundo no mesmo funil. Porque a taxa de conversão do lead que vem da indicação, do lead que vem do tráfego pago, do lead que vem da prospecção ativa, são diferentes. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é desenhar uma meta de vendas de acordo com o lead que você traz para o teu funil. Por exemplo, a meta de vendas para os leads que vêm da indicação, ela tem que ser uma. A cada 10 indicações, a cada 10 leads que vêm de indicação, eu fecho 5. Só um exemplo. Geralmente é 80%, né, a taxa de conversão. Então, a cada 10 você fecha 8. No tráfego pago, a minha meta vai ser a cada 10 clientes que vão para uma proposta, eu fecho 3. Só um exemplo. E na prospecção ativa, a cada 10 que entram, eu fecho 10 ou 15. Ou 5. Perdão, a cada 10 eu fecho 1 ou 2. Só um exemplo. Então, perceba, se na indicação a minha taxa de conversão ela é 80%, 70%, no tráfego pago a minha vai ser 50%, 20%, só um exemplo. Na prospecção ativa vai ser de 10% a 15% de taxa de conversão em cima dos leads que vão para pitch. Então, sabendo disso, que a origem do lead determina a taxa de conversão, a minha meta tem que ser estabelecida de acordo com isso. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando prospecção ativa, o número de leads que vão entrar nesse funil tem que ser maior para eu compensar a minha meta. Se eu estou trabalhando com indicação ativa, o número de leads que vão entrar tem que ser menor. Pode ser menor, eu posso ter uma taxa de conversão maior, eu posso exigir um número maior do meu time.
Se eu estou trabalhando com funil de tráfego pago, trazendo os leads do inbound, eu posso exigir um nível de conversão intermediário. É claro, eu preciso ter várias engrenagens bem ajustadas dentro da minha operação comercial. Para ter isso bem entendido, eu tenho que saber um histórico de taxa de conversão. Se você não tem, você precisa observar essa taxa de conversão a partir de agora. Como que você faz isso? Através de um bom CRM. Se você não tem um CRM, dá para fazer também através da planilha, mas eu recomendo que você tenha um bom CRM. Não existe mais espaço para venda de forma amador. Não dá para vender de forma amadora. O vendedor profissional de alta performance ele precisa ter um bom CRM em pleno 2026. Beleza? Então, show de bola. Agora que você entendeu essa parte tanto do funil inverso quanto a origem do lead, você precisa entender agora como é que você faz para definir a meta, que já foi estabelecida aqui, já expliquei para você. É sempre de trás para frente. Por que de trás para frente? É até engraçado. A maioria dos empresários eles acham assim: entrou tantos leads, tem que sair tanto. Por que eu coloquei isso aqui, esse desenho do cano? Esse aqui é o cano do Mario Bros, né? Lembra que o Mario ele entra assim no caninho aí e sai, né? O funil ele não é um cano. Por isso que o nome é funil. Se todas as pessoas que entrassem, ou a quantidade, né, fosse igual à da saída ou semelhante, se a perca fosse é, insignificante, entraram 10, vai sair ali 9 ou 8. Não era funil o nome, seria cano. Entrou uma quantidade, sai outra ali. Entrou uma quantidade em cima, sai a mesma quantidade embaixo, ou uma quantidade parecida. Se fosse assim, era cano. É funil por quê? Porque entra uma quantidade em cima e sai uma pequena quantidade embaixo. Por isso que é funil. E é exatamente por essa razão que você sempre deve estabelecer. Olha só, presta atenção aqui, cara. Quando você vai estabelecer uma meta de vendas, você tem que estabelecer essa meta de vendas levando em consideração as perdas que você vai ter lá no começo do funil. Desde a entrada, a tentativa de contato e sempre considere o pior cenário, cara. Estabeleça a meta considerando o pior cenário. Por quê? Porque se você considera o pior cenário e coloca um nível agressivo de atividades, o teu pior cenário ainda vai ser um excelente cenário. Ainda vai ser um excelente cenário. Você vai trabalhar ali de fato de forma tangível, beleza? Dito isso, agora que você entendeu isso, entendendo a taxa de conversão em cada etapa, né, que a maioria dos empresários eles não olham isso, eles só sabem analisar o seguinte: entraram tantos leads, entraram 100 leads, fechei 5. Isso aí é o ápice do amadorismo em termos de gestão de vendas, porque você só está considerando os extremos do funil. E se esquece que o dinheiro ele escorre não é nos extremos do funil. Entrou tanto, entrou 100 leads, saíram 5. O dinheiro ele está na taxa de conversão entre as etapas do funil. E aí isso vai ficar mais claro a partir de agora que eu vou te mostrar aqui as métricas para você copiar. Presta atenção, tá? Esse aqui é um funil completo, na prática. Eu estou te mostrando aqui um exemplo, beleza? Então perceba que eu comecei com 7 vendas, olha só. Para eu ter 7 vendas, há uma taxa de conversão de 30%, que é uma taxa interessante, a gente tem uma técnica aqui para fazer isso. Eu preciso ter 23 pitches, ou seja, para ter 7 vendas, eu preciso apresentar para 23 pessoas. O que acontece com o resto, Robson? O resto foi perdido. Fechou com outro, deixou mais para frente, de alguma forma, é claro que tem como contornar tudo isso. Beleza? Para eu ter 23 pessoas, no pitch eu preciso ter 29 comparecimentos. Ou seja, eu vou ter uma reunião ali com todo mundo. Por que eu coloquei essa diferença? Porque nem toda pessoa que comparece na reunião tem aptidão para comprar de você. Então, o ideal é você poupar tempo. Você vai filtrar ali a pessoa, vai entendeu de cara que aquilo não vai avançar, que aquela venda não vai ter um avanço, é melhor encerrar ali. Não precisa apresentar, não precisa perder tempo apresentando a tua solução para uma pessoa que você já sabe que não vai comprar. O que você vai fazer é gerar valor para ela, até levando em consideração o contexto que ela se insere hoje. Você entrega ali alguns insights, mas se você chega à conclusão de que ela não tem aptidão, não adianta. Robson, mas ela pode comprar depois. Exatamente, é por isso que você encerra essa reunião e mantém contato com ela, nutre ela, entrega valor para essa pessoa de acordo com o teu segmento de negócio e o teu mercado.
Beleza? Show de bola. Agora que tu entendeu isso, se eu tenho 29 comparecimentos, quantas pessoas eu preciso agendar? Perceba que eu não sei se você percebeu, ó. Eu tenho aqui uma taxa de conversão de 50% de agendamento, de 70% aqui dos comparecimentos. A taxa ideal é 80%. Eu perdi 10% aqui ainda. E dos agendamentos, 50%. Eu tenho que ter 41% de agendamento para poder ter os 29 comparecimentos. Então perceba que eu tenho aqui, ó, perdas. Eu vou perdendo lead ao longo do funil. Isso aqui é a taxa de conversão entre os extremos. É isso que você precisa ter na tua operação e que a maioria dos empresários não tem. Para eu agendar com 41 pessoas, eu preciso falar, conversar, responder com 82. E para eu ter 82 contatos realizados, eu preciso ter pelo menos 117 tentativas. Eu ainda fui otimista aqui. Na verdade, o ideal seria até aumentar mais esse número, levando em consideração que essas tentativas serão realizadas considerando 100% da entrada dos leads. Beleza? Então, esse é o funil. É exatamente isso que você precisa fazer na tua operação, levando em consideração os aspectos, as peculiaridades do teu segmento. Tá? Robson, não tenho ideia. Começa a ter ideia. Como é que você consegue medir isso? Através de um CRM. Tá bom? E aí, se você hoje não faz essa mensuração, não sabe como fazer, eu vou deixar o link abaixo aqui para você agendar um diagnóstico comigo ou com algum consultor da minha equipe. E nessa reunião de diagnóstico, eu ou algum consultor da minha equipe vai entender ali os gaps, os gargalos que te impedem de crescer, e a gente vai trazer um plano ali de ação personalizado para você ter mais eficiência aí nas tuas vendas, lucratividade, replicabilidade e assim por diante. Tá bom? A gente pode mostrar também quais CRMs você pode utilizar ou te mostrar como você pode estruturar tudo isso na tua operação. Perfeito? O link vai estar aqui abaixo, dando continuidade. Então, esses são os números. Se você não tem, você precisa começar a observar, tem forma de fazer isso. Tá? Quando você tem isso, aí você consegue estabelecer quais são os indicadores diários que você precisa acompanhar. Eu costumo dizer que você precisa ter ali, pelo menos, dependendo também da tua operação, é claro, um volume de indicações, de ligações, na verdade, diário. Ligação. Outra coisa, essas ligações, o objetivo dela é agendar algum tipo de proposta. Então, levando em consideração que essas conversas têm o objetivo de gerar reuniões de apresentações, propostas, visitas, corretores imobiliários trabalham muito com visitas, você precisa avaliar se, de acordo com a tua meta de vendas, lembra que a gente trouxe, ó, presta atenção que isso aqui é poderoso, cara. Ó, se para eu vender, fazer 7 vendas, vamos voltar aqui no nosso funil para você entender melhor. Se para eu fazer 7 vendas, eu preciso ter 23 pitches, ofertas, apresentações. Para ter 23 pitches, eu preciso ter 29 comparecimentos. E para ter 29 comparecimentos, eu preciso ter 41 agendamentos. Lembrando que eu vou agendar com 41 e apenas 29 vão comparecer, seja na visita ou na reunião. Eu estou levando em consideração aquelas pessoas que não comparecem, que vão furar, que vão dar bolo, que vão sumir. A gente chama isso de no-show. Né? Eu preciso ter 41 agendamentos. Então, o meu time comercial precisa ter essa capacidade de agenda mensal. Hoje, a tua agenda permite você fazer 41 reuniões? Robson, mas eu não vou fazer 41 reuniões. Mas você precisa levar em consideração esse número. Vai que boa parte comparece, que é uma bênção. É aqui que você dimensiona se vale a pena você contratar um novo vendedor ou não, quando a tua agenda extrapola. Muitos empresários acabam deixando isso na intuição, no feeling. Cara, eu não estou conseguindo. E às vezes ele até consegue. Às vezes ele tem um vendedor que está parado ali que conseguiria. Mas ele acha que não consegue porque o vendedor está falando, porque ele está ali na correria, está atrapalhado. Pura falta de organização. É só falta de organização. Se você olhar a agenda do vendedor e olhar a sua agenda e você ver quantas horas você precisa dedicar para um cliente, você vai descobrir se a tua agenda tem capacidade ou não. Como é que você faz isso? Tem uma fórmula, eu vou deixar aqui no link abaixo, mas vou resumir para você. Você pega, por exemplo, o número de reuniões. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Se eu preciso ter 41 agendamentos,
e em cada reunião eu gasto 1 hora, vamos desconsiderar, para fins matemáticos, o tempo de deslocamento se houver visita. Beleza? Então, se eu preciso ter 41 agendamentos e em cada agendamento eu gasto 1 hora, eu preciso ter, resumidamente, 41 horas ou 50 horas de disponibilidade na minha agenda. Aí o que eu faço? Eu pego esses blocos de 1 hora e vou distribuindo ao longo da semana em vários horários ali do dia. Pronto, organizei minha agenda. Bloqueei minha agenda só para reunião. Nos outros horários eu faço outras atividades. Então perceba que, através disso aqui, você consegue dimensionar a tua capacidade, os teus recursos. Você tem recurso humano para isso? Tem vendedor suficiente para fazer as apresentações necessárias para você bater a tua meta de vendas? Não, não tenho. Então você já está pisando na bola a partir daí. Beleza? Agora que você entendeu tudo isso, toda essa parte dos recursos, 90 ligações, capacidade de agendas, né? Recurso e time, tem recurso, tem tempo na sua agenda? Não. Então está na hora de você contratar um vendedor. Ah, o meu vendedor não tem agenda. Não tem agenda ou ele acha que não tem agenda? Às vezes você, por conta desse erro, por não dimensionar e não fazer esse trabalho, você acaba contratando um vendedor a mais antes da hora, tendo um custo a mais desnecessário, que você poderia evitar apenas organizando a agenda do teu vendedor ou a tua própria agenda. Então isso aqui te ajuda a dimensionar, beleza? Entendido isso, resumidamente aqui, os dois pilares do resultado, se você evitar o erro de focar na venda, focar na meta e focar nas atividades antes da venda, e se você planejar e executar, já era. Você bate a sua meta de vendas, não tem para onde correr. Porque a venda é só a consequência, beleza? Espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. Curta esse vídeo se a gente conseguiu agregar, se a gente abriu a janela da sua mente para uma nova visão, novas perspectivas. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui e te vejo na próxima aula. Tamo junto, até a próxima. Valeu!